Imagine-se na França de 1793, em plena Revolução. Sua família, acusada de conspirar pela volta da monarquia, foi toda executada na guilhotina. No dia seguinte, você recebe um convite para uma cerimônia particular em honra dos guilhotinados. Não uma missa ou um memorial, mas um baile. O Baile das Vítimas. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você caiu rolando da carruagem a caminho de Versalhes por aqui no vídeo de hoje, seja muito bem-vindo! Nesse canal a gente fala sobre história da moda, mas não só sobre as roupas em si, mas sobre as relações delas com coisas como gênero, classe social e política. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o folclore em torno da Revolução Francesa e o que teria sido o baile mais macabro da história da Europa. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente dançar a noite adentro, em honra das vítimas da Revolução Francesa. Revolução Francesa é o nome que se dá a um conjunto de eventos que, entre 1789 e 1799, alteraram completamente a política, a economia, a sociedade e a cultura na França. E isso inclui a moda, já que as roupas eram uma parte muito importante da vida das pessoas no século XVIII. E, obviamente, a moda não passou incólume pela Revolução. Já tem um vídeo aqui no canal especificamente sobre as mudanças que a Revolução Francesa trouxe para o campo da moda. Então eu não vou falar muito sobre elas aqui nesse vídeo, eu vou deixar o vídeo sobre a moda na Revolução Francesa linkado aqui em cima no card. A fase mais radical e sangrenta da Revolução Francesa é conhecida como o Terror, e não é para menos. Através de um comitê específico para isso, o governo francês começou a caçar os contra-revolucionários, chamados de inimigos do povo, e mandar essa galera toda para a guilhotina. E as execuções na guilhotina eram um espetáculo público que tinha por objetivo justamente ensinar as pessoas através do medo. Não existe uma cifra exata de quantas pessoas teriam sido de fato executadas nesse período, porque existem muitas execuções que passaram por julgamentos e têm algum tipo de documentação, mas entre 1792 e 1794, nós sabemos também que várias cidades da França promoveram execuções sem que houvesse o devido julgamento e sem haver documentação, então não tem como a gente contabilizar exatamente quantas pessoas foram executadas no terror. Morreu muita gente, basicamente. E qualquer pessoa com sangue nobre na França teve algum parente guilhotinado. Ia faltar salão de baile para reunir essa galera toda. O historiador inglês Thomas Carlyle assim descreveu o baile das vítimas. Os dançarinos, em trajes de sua escolha, usam uma faixa de crepe ao redor do braço esquerdo. Para ser convidado, é preciso que você seja uma vítima, que você tenha perdido um parente para o terror. Paz aos mortos, dancemos as suas memórias, porque de todas as maneiras deve-se dançar. Esses bailes, que eram secretos, supostamente aconteciam no Hotel Tedusson, em Paris, que era de propriedade de uma família de suíços e que só por isso teria conseguido manter o local durante a Revolução. Os bailes aconteciam noite adentro e, além de música, contavam com uma generosa ceia de quitutes doces e salgados, além de bebidas para todos os gostos. E este baile tinha um dress code, um tipo de roupa específica que as pessoas podiam usar. E digamos que o dress code do Baile das Vítimas era ligeiramente peculiar. Para os homens, o mínimo esperado era que se apresentassem com o fumo, uma faixa de tecido de crepe preto num dos braços, acessório indispensável nos rituais de luto. Mas para as mulheres, esse dress code era muito mais elaborado e também mais macabro. Os cabelos eram arranjados no alto da cabeça ou cortados no estilo que hoje chamaríamos de pixie, e que lembrava muito o corte que era feito nos cabelos dos condenados, para não atrapalhar o trabalho da lâmina da guilhotina. Esses estilos eram referidos na época como la toilette du condamné, a toilette do condenado. Sobre os vestidos claros de inspiração grega, as mulheres acrescentavam uma fita vermelha cruzada nas costas e passando por baixo do busto. Esse estilo era chamado de ceinture à la victime, o cinturão das vítimas. Elas ainda acrescentavam fitas vermelhas cruzadas em várias partes do traje, uma decoração que seria conhecida como croisure à la victime, os cruzados das vítimas. E algumas incluíam até mesmo uma gargantilha de fita vermelha bem fina,
que lembrava o corte deixado pela lâmina. E imaginar essa gente comendo, bebendo e dançando no meio do luto, debochando do que estava acontecendo e rindo na cara da morte que se aproximava é incrível, se isso não fosse uma fantasia da literatura romântica. As primeiras menções conhecidas a esses bailes circularam em jornais franceses a partir de 1796, mas ganharam força mesmo foi no início dos anos 1800. Isso porque, passada a fase considerada mais radical da Revolução, os grupos políticos dominantes precisavam mostrar o quanto agora a França estaria finalmente caminhando para a ordem e para a justiça. E muitas vezes isso significava dar uma leve exagerada no que aconteceu, e isso incluía a cifra de executados, mas também imagens como as dos bailes. Mas você sabe que as pessoas gostam de coisas levemente macabras, e o que era anedota de jornal acabou virando fato histórico. A primeira menção historiográfica ao Baile das Vítimas é justamente no texto do Carlyle de 1825, e que não cita absolutamente nenhuma fonte além dos jornais para dar credibilidade para sua afirmação. Para vocês verem que gente criando conteúdo tendo como fonte vozes da minha cabeça não é uma coisa de hoje. Em 1825, Carlyle lançou um livro sobre a Revolução Francesa, em que ele tratava desse conjunto de eventos com uma influência muito grande da literatura romântica, mas com pouco ou nenhum cuidado com as fontes. E como o livro dele foi um sucesso não só nos círculos acadêmicos, mas também fora deles, essa história folclórica do Baile das Vítimas se espalhou pela Europa como fogo na palha. Ela caía como uma luva para os ideais românticos sobre política, evocando imagens de uma resistência silenciosa, mas também elegante. E também era perfeita para uma literatura obcecada com cenários góticos, coisas macabras e sobrenaturais. E só cá entre nós é o tipo de coisa debochada que eu realmente imaginaria os nobres franceses fazendo na época. Isso se eles não tivessem preocupados demais fugindo do país para salvar seus pescocinhos da guilhotina. Se discute muito sobre como Carlyle teria chego à ideia do Baile das Vítimas. Pode ser que ele tenha se baseado em relatos orais que ressignificavam a dança macabra, uma alegoria medieval sobre como a morte igualaria nobres e plebeus. E o fato de que as gravuras de moda que mostrei para vocês realmente descrevem os estilos de decorações e de cabelos como termos como ao estilo das vítimas, ao estilo dos condenados, o que talvez é uma boa demonstração de como os franceses encontraram nessas nem tão finas ironias uma maneira de lidar com o trauma coletivo que estava em andamento. Talvez não tão diferente assim dos memes autodepreciativos que a gente vê e compartilha todo dia nas nossas redes sociais com um riso amarelo. De qualquer maneira, isso é um ótimo exemplo de como a gente precisa ter cuidado na hora de olhar para as fontes históricas, principalmente se elas foram produzidas no século XIX. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e eu separei para você com todo carinho.